Bom dia. Hoje, nosso penúltimo encontro, né? Nosso curso de cálculo foi programado esse semestre para termos 31 encontros aqui no auditório. Hoje é o nosso 30º encontro. Sobrevivemos até aqui, né? Há alguns acidentes pelo meio do caminho, que deveriam ter sido poucos. Alguns se acidentaram demais, outros de menos, né? Espero que a maioria já esteja aprovada. Estão? Sim? Já? Espero que sim. Espero que estejam correndo apenas atrás dos conceitos para decidir se vai ser bom, excelente. Já que já estão aprovados, regular já está garantido, né? Então, vamos só atualizar o conceito, né? Desde já, gostaria de dizer que foi um grande prazer ter trabalhado com vocês. Foi um grande prazer fazer parte um pouquinho bem pequeno da formação de vocês. Espero ter contribuído bastante para o aprendizado de vocês de cálculo, tá? E espero não encontrá-los aqui novamente semestre que vem. Encontrá-los só para a aula de cálculo 2 e não para a aula de cálculo 1. Mas para quem quiser encontrar na aula de cálculo 1, será muito bem-vindo, tá? Mas fique sabendo que se eu te ver aqui fazendo cálculo 1 semestre que vem, eu vou querer ver o teu desenvolvimento melhor do que a turma que vai entrar, tá? Vou cobrar de ti. Porque é muito normal. Quem faz cálculo mais de uma vez, na segunda vez ele tende a deslanchar bastante, porque já entendeu os conceitos de fato, tá? Muito bem. Então, a aula de hoje, conteúdo de cálculo já finalizou, tá? O que nós estamos fazendo é fazendo aplicações do conteúdo de integral, tá bom? Só para a gente relembrar, basicamente, o que foi que nós fizemos no nosso curso de cálculo, nós iniciamos com as funções, tá? E dentre as funções que a gente trabalhamos diversos tipos de funções, tá? De preferência, a gente quis trabalhar com funções que são contínuas, né? Funções que são deriváveis, tá? Essas são funções que nos ajudam bastante. Quando a gente estudou as funções, nos interessou, por exemplo, enxergar qual era o domínio dela, qual era a imagem, e se nós temos mais de uma função, se era possível fazer composição dessas funções, se era possível a gente determinar a inversa dessas funções. Tá bom? E um pouco mais na frente a gente começou a pensar em simetrias, tá? Então a gente foi atrás da paridade das funções. Saber se uma função é par, se uma função é ímpar, né? Nós falamos também de periodicidade das funções. Quando é que uma função retorna a ter o gráfico semelhante a como era em um certo trecho do domínio, tá? E quando a gente falou de inversa, a gente falou automaticamente de bijeção. A gente queria saber quando era que uma função admitiria inversa. Ela podia não admitir inversa em todo o seu domínio, mas em um restrito espaço do seu domínio era possível calcular a inversa e a gente determinava essa inversa, tá? Depois que a gente teve esse estudo inicial, aí nós começamos a nos aventurar de fato no conteúdo propriamente dito de cálculo, que é o conteúdo de limites, tá? E dentre os conteúdos de limite, a gente vai querer saber o que de fato acontece com as funções em seus extremos dos seus domínios. Por exemplo, em pontos que não estão definidos, mas a gente vai tentar chegar bem perto deles e perceber como a função se comporta perto desses pontos estranhos, tá? Então, aí surgiu o que nós chamamos de assíntotas. Tá bom? E dentre esses limites, existiram vários limites interessantes, e nós estudamos, por exemplo, o limite exponencial fundamental, o limite trigonométrico fundamental,
E nós estudamos mais ainda. Nós vimos que, se por acaso eu tiver uma função que, quando eu estiver calculando o limite dela, quando x tende a um certo a, e esse a está no domínio da função, se por acaso esse limite for a imagem da função nesse ponto, então a conclusão que a gente chegou que esse tipo de função ela tem um nome especial e ela é chamada de contínua, tá? E o conceito geométrico de ser contínua quer dizer que você consegue esboçar o gráfico da função totalmente sem retirar o lápis do papel. Basicamente isso, tá bom? E avançando mais ainda no conceito e nos estudos de funções, utilizando limites, chegou um momento em que, dado um certo gráfico de uma função, nós tínhamos aqui essa reta, que é chamada de reta secante, tá? E a gente consegue determinar facilmente o coeficiente angular dessa reta secante. Mas eu posso, por exemplo, fixar aqui um x0 e esse aqui ser um x0 mais h e começar a fazer com que esse x0 mais h se aproxime de x0. A fim de que isso aconteça, é necessário que esse h vá para zero, tá? Quando você faz essa movimentação fixando o x0, automaticamente essas retas, que são retas secantes, elas começam a chegar perto de uma reta bem interessante para a gente, que é essa reta aqui, que nós chamamos de reta tangente, tá? E nós chegamos nesse ponto, a ponto de definir que vai existir um certo limite de f de x0 mais h menos o f de x0 sobre h, com esse h indo para zero. E esse limite é justamente o coeficiente angular dessa reta tangente, tá? E esse limite a gente definiu como sendo a derivada da função nesse ponto, tá bom? E aí a gente chega nesse ponto desse conceito chamado de derivada. E em derivada, a gente ficou bastante tempo estudando derivadas, né? O que foi que nós fizemos? Por exemplo, se você tem aqui o gráfico esse gráfico sendo a derivada de uma certa função, a gente estudou o seguinte, que esses pontos, onde a derivada dá zero, são pontos bem interessantes para a gente. Antes desse ponto, por exemplo, a derivada tem sinal negativo, depois ela tem sinal positivo, depois ela está abaixo, então tem sinal negativo, depois ela está acima, então tem sinal positivo. Então a gente concluiu que sempre que a derivada for positiva, isso significa ter taxa de variação positiva, então significa que a função está crescendo, né? E se ela tem taxa de variação negativa, significa que a função está decrescendo. Então quer dizer que nessa parte aqui a função decresce e depois ela cresce. Então, esses pontos aqui, eles podem ser pontos de máximo ou pontos de mínimo, tá? Então esse foi um dos estudos que nós fizemos. Nós vimos também que, dada uma certa curva, se você tem aqui uma reta que é uma reta secante, existe um resultado que vai nos garantir que existe um ponto entre esses dois caras, de tal forma que a reta tangente é paralela a essa reta secante. E esse resultado nós chamamos ele de teorema do valor médio, tá? Esse foi o resultado que a gente viu, tá bom? Antes de chegar no teorema do valor médio, a gente também viu que existe uma certa reta, que é a reta tangente, que ela é paralela ao eixo x. E esse resultado é chamado de teorema de Roley, tá? Foi também um dos resultados que nós vimos.
E quando você estuda a derivada, naturalmente você estuda as regras de derivação. E dentre as regras de derivação, vamos ter a derivada da soma e subtração. Você vai ter a regra do produto. Você tem a regra do quociente. Você tem a regra da cadeia. Tá? Isso tudo foram coisas que nós estudamos ao longo do curso. Tá? E depois que nós exaurimos aqui o conteúdo de derivada, iniciou a ideia inversa. Nós gostaríamos de saber qual a função que a derivada é aquela função dada. Então, a gente queria o processo contrário. Então, surgiu o conceito que nós chamamos de primitivação. Tá ok? Processo de primitivação. Por exemplo, se por acaso eu te dou isso aqui, eu pergunto para você, qual é a função que quando eu derivo dá 2x? Quem é essa primitiva? Resposta? x² mais uma constante. Tá ok? Esse é o primeiro passo, que é a primitivação. Depois que você fala de primitivas, você começa a definir o que é uma integral, fazendo uso da soma de rima. E a riqueza desse conceito é que a integral você pode enxergar como uma operação inversa da derivação. Então, você une esse conceito com um conceito de derivada. Não tem uma ligação direta, né? Só que, quando você fala de soma de rima, você precisa aplicar um limite com aquele ΔX indo para zero. Então, você pega aquele conceito inicial que nós falamos aqui, que é o conceito de limites. Tá? Então, nesta aula, você tem um vislumbre bem claro de que tudo que você viu em cálculo não é à toa. As coisas estão muito bem ligadas, entrelaçadas e necessárias. Tá? Então, esses conceitos são extremamente necessários. Tá bom? E na soma de rima, as coisas que a gente foi atrás, fomos nos cálculos de área, cálculo de área de figuras planas. A gente foi atrás de coisas assim. Como é que se calcula essa área? Se essa aqui é uma função g, então essa área é dada pela integral de a até b de g de x dx. E a gente viu que, se essa função é contínua, essa integral sempre existe. Então, essa função é integrável. Tá? Então, dá para fazer essa conta. Só que nós não nos contentamos em ficar só no plano. A gente quis ir mais. Nós nos aventuramos a ir para o espaço. Nós nos aventuramos a fazer o seguinte. A pegar um certo objeto, pegar o gráfico de uma função f e rotacionar esse gráfico em torno do eixo x. Então, você obteve uma coisa assim. Tá? E a pergunta que se faz é qual é o volume desse cara. E a gente conseguiu determinar como é que faz isso. Isso é volume em torno do eixo x. Mas a gente pensou também, mas e se eu rotacionasse isso em torno do eixo y? Então, você pega esse cara para cá. E surge esse outro objeto aqui. Não é isso? Tá? Você rotaciona e acha esse novo objeto. E acha o volume desse objeto. Tá? Nós fomos mais que isso. Nós pensamos ainda o seguinte. Mas e se por acaso eu tenho um gráfico aqui de uma função polinomial, qual é o comprimento desse gráfico? E o comprimento desse gráfico a gente conseguiu determinar, que foi na última aula, onde nós calculamos o comprimento de uma curva.
tá? Utilizando uma integral. A gente só precisa que essa função seja derivável e que a derivada seja contínua. Se isso é me dado, então eu calculo uma integral facilmente, tá? Bem, esse foi o conteúdo que vocês viram esse semestre, né? Viram como foi simples? Dava pra gente ver o curso de cálculo em 15 minutos, né? Não dá? Não, é impossível. Não dá. Hoje a gente vai falar de trabalho e centro de massa, tá? Então, vamos utilizar um conceito físico que é chamado de força. A força pela segunda lei de Newton. Você já deve saber isso desde o segundo ano do ensino médio ou primeiro ano? Primeiro, né? Desde o primeiro ano do ensino médio, você sabe que a força ela é igual a massa vezes aceleração. Tá? Só que detalhe, quando você estuda isso aqui lá no ensino médio, essa aceleração, ela é o quê? Constante. Entendeu? Aqui pra gente a aceleração constante não serve. Não tem graça, tá? Aqui a gente coloca uma aceleração variável, tá bom? Então, vai logo te acostumando com a seguinte linguagem, que essa força, ela é massa vezes essa aceleração. E essa aceleração, ela é uma derivada de segunda ordem. Ok? Uma derivada de segunda ordem de alguma coisa. Pode ser movimento, não sei o quê. Ao longo do tempo. Então, vai te acostumando dessa forma. Essa linguagem. Já esquece essa. Tá? É isso que você tem lá do ensino médio. Você tem isso. Tá? E a gente adapta para cá. Tá bom? E surge um conceito que é chamado de trabalho. Quem lembra qual é o conceito de trabalho? Trabalho é o quê? Força vezes a distância percorrida. Né? Então, o trabalho... Em alguns livros você vai ver trabalho como W. Outros você vai ver essa letra aqui, tal. Depende, é o que você quiser, tá? Vamos colocar W aqui. Força vezes o deslocamento, tá? Só tens que tomar cuidado que essa força tem que estar em que unidade? Newton. E o deslocamento tem que estar em que unidade? Metros. Então, o teu trabalho vai estar em que unidade? Oi? Joule. Tá bom? Então, isso aqui tem que estar na unidade Newton. Isso aqui tem que estar na unidade metro. E o teu trabalho vai estar na unidade Joule. Ok? Tá bom? Você pegou um problema. Se ele te der em centímetro ou quilômetro, já tem que converter para metro. Senão não vai dar certo o teu resultado. Tu vai chegar num resultado que não é o que você quer. Tá? Muito bem. Só que, assim como eu disse para você que a aceleração não é constante, então, tu não pode dizer que o trabalho vai ser uma coisa fixada. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Suponha que você tenha aqui de A até um certo B, tá? Vou chamar esse A de x0, esse B de xn, tá bom? E você quer deslocar daqui um certo objeto. Você quer fazer o deslocamento desse certo objeto aplicando uma força, tá? Você vai aplicar aqui uma força. Claro que eu vou aplicar a melhor das forças, né? Eu quero deslocar de A até B. Eu vou aplicar a melhor das forças, a qual me faz mais sentido, que é essa justamente no sentido que eu quero que aconteça, um movimento. Eu poderia, por exemplo, ter aplicado a força assim, concorda? Sim ou não? Não ia conseguir deslocar? Ia. Mas eu te pergunto, onde se gasta mais energia? No 1 ou no 2? No 1. Porque vai ter uma força que vai ser dissipada aí, porque ela está apontando para o chão, certo? E se eu colocasse 1, 2 e tivesse uma outra aqui? 3. Qual seria a melhor força a ser utilizada? 1, 2 ou 3? Oi? 2.
Porque essa aqui ela é dissipada pelo peso do objeto. Essa aqui ela é dissipada porque eu estou indo contra o chão. Essa aqui é a melhor força a ser aplicada. Então, a qual a gente vai utilizar é a opção 2. Tá? Muito bem. Então, a gente utiliza essa opção 2. Professor, e a opção 3 e a opção 1? Te vira. É você que vai pensar como é que faz. Tá? Você vai ter que ver a angulação que existe aí. Tá? E nota, isso vai acontecer muito. Tá? Muito mesmo. É bem difícil na prática ter só essa. Em geral, não é essa. Tá? Mas vamos entender essa para ver como funciona. Então, muito bem. Você quer fazer esse deslocamento daqui para lá. Suponha que eu te dei a força. Uma força Fzão. Só que essa força Fzão, ela é a mesma em cada ponto? Sim ou não? É a mesma força em todos os pontos? Resposta? Não. Por que não? Porque a aceleração não é a mesma. A aceleração muda, tá? Então quer dizer que se eu pegar um carinha aqui, um ponto aqui no meio, a chance da força aqui no ponto A e no ponto B serem diferentes é muito grande, certo? Então, eu vou começar a refinar esse intervalo, tá? Vou refinando esse intervalo. E eu te pergunto, nesse intervalo, será que a força é constante? Nesse primeiro intervalo, será que é constante? Se eu diminuísse mais ainda o intervalo, será que a força seria constante? Você concorda que quanto menor for o intervalo, a chance da força ser constante é muito grande? Sim ou não? Então pronto. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um refinamento dessa partição. Para quê? Quando o intervalo for tão pequeno, então a força tende a ser constante naquele pedacinho de tempo, naquele pedacinho de espaço. Tá? Então eu vou pegar aqui, suponha que isso já é um intervalo bem pequeno. Tá? Esse aqui é o meu xi menos 1. E esse aqui é o meu xi. Tá? E esse aqui é o meu delta de xi. Tá bom? Imagina que isso já é muito pequeno. Então, a força aqui tende a ser constante, porque o intervalo é muito pequeno. Então, eu vou escolher aqui dentro um certo xi estrela. Tá? Vou escolher aqui um xi estrela. Então, a força aí ela tende a ser constante. É a força nesse intervalo. Nesse intervalo xi menos 1, xi. Tá bom? É esse F de xi, estrela. Tá? Então, agora, já que eu já sei a força nesse intervalo, eu posso calcular o trabalho nesse intervalo, concorda? Tá? Então, agora eu posso calcular o trabalho aí. Então, qual seria o trabalho no intervalo xi menos 1, xi? Qual é o trabalho? Nesse pequeno intervalo, qual é o trabalho? Diz para mim. Lembrando, o que é trabalho é força vezes deslocamento, certo? Então, fala para mim qual seria o trabalho aqui, então. Só nesse intervalozinho aqui. Quanto seria o trabalho? Só você pensar assim, ó. Nesse intervalo, qual é a força? F de xi estrela, certo? Então, o trabalho, nesse intervalo aqui, que eu vou chamar de intervalo I, então, o iésimo trabalho, ele é a força nesse intervalo, vezes o quê? Vezes o quê? O deslocamento. Mas quanto é o deslocamento?
é o tamanho do intervalo, que é delta de xi, certo? Tudo bem até aqui? Tá? Então, isso é o trabalho no iésimo intervalo. Tá? Mas é só esse trabalho que eu quero? Não. Eu não quero trabalho em todo o trajeto? O que você acha que eu vou fazer com isso, então? Fazer o quê? Esse é o trabalho no iésimo intervalo. Mas tem o trabalho no primeiro intervalo, no segundo, no terceiro, no quarto, até no último intervalo, certo? Então, se eu quero o trabalho total, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que somar todos os trabalhos, certo? Então, olha, então aqui vai surgir o somatório de I variando de 1 a N de todos esses trabalhos, tá? Só que esses Ws e Is, de 1 até N, quem é? É o Fzão de xi estrela delta de xi, tá? Só que pode ser que eu esteja cometendo um pequeno erro aí, tá? Pode ser que essa força não garanta que ela seja constante nesse intervalo. Mas quanto menor for o intervalo, a chance de ser constante é muito grande. Então, o que você acha que eu vou fazer com o intervalo? Fazer o quê? Mandar ele para zero. Então, eu vou aplicar o limite aqui, tá? Então, o trabalho total vai ser o quê? Vai ser o limite do máximo dos delta de xi indo para zero desse somatório de 1 a n dos Fzão de xi estrela vezes o delta de xi. Tudo bem? Mas o que é isso? Isso não é uma soma de rima? Isso é uma soma de rima. Isso, por definição, é a integral de A até B da Fzão de x dx. Bom? Então, de agora em diante, o que tu precisa fazer? Quer calcular o trabalho? Você só precisa saber quem é a função força. A função força é isso. Então, integre essa função e acabou o teu problema. Tudo bem? Deu para entender? Tá? Muito bem. Vamos para os exemplos, então. Exemplo. Uma partícula é movida ao longo do eixo x por uma força que mede, daí a função força, tá? A função força é 10 sobre 1 mais x ao quadrado. Como a força tem newton, eu coloquei lá o newton lá, tá? Eu peço para você calcular para mim qual é o trabalho realizado para mover a partícula da origem até 9 metros. Como é que faz? Como é que faz? Integral. Então, o trabalho vai ser o quê? Integral de quanto? De 0 a 9. De quem? Da função f, que é 10 sobre 1 mais x, isso tudo ao quadrado, dx. Certo? Certo? Esse é o trabalho. Como é que resolve essa integral? Vamos fazer mudança de variável aí. Não, a gente pode fazer direto. Quer fazer mudança de variável? Tudo bem. Não tem problema. Mas a gente pode fazer direto. Quanto é a integral disso? Tu quer desenvolver esse quadrado? Oi? É 1?
Como que a gente faz isso? Olha, se tu fizer essa mudança de variável, você concorda que iria aparecer algo assim? 1 sobre u ao quadrado du? Sim ou não? A gente não sabe integrar isso? Como é que integra isso? Não é menos 1 sobre u? Certo? Então, isso que tem que aparecer aqui, tá? Sei que vai ter esse 10. É 10 vezes, é menos 1 sobre o u. Mas o u não vai ser esse cara aqui? 1 mais o x. Certo? Concorda? Vocês estão com uma cara. Eu sei que não está certo. Deixa eu fazer. Deixa eu me render a vocês. Vamos lá. Mudando de variável. Só para ficar registrado. A contra gosto. Vamos lá. Vou fazer u é igual a 1 mais x. Então, meu du é igual a dx. Também agora tu vai mudar tudo comigo. Até os limites. Se x é 0, então o u vai dar 1. Se o x é 9, então o u vai dar 10. Certo? Então, o trabalho vai ser igual integral de 1 a 10 de quem? De 10 sobre esse cara você chamou de u. U ao quadrado du. Certo? Vamos lá. A integral de 10 sobre u ao quadrado a gente já sabe que é menos 10 sobre u. Certo? Isso de 1 a 10. Tá? Tá tudo certo? Parece que sim, né? Vamos lá. Substitui primeiro 10, fica menos 10 sobre 10, menos o teorema fundamental do cálculo, menos 10 sobre 1. Isso aqui vai dar menos 1, mais o 10, isso aqui dá 9. 9 o quê? 9 o quê? Joule. Esse é o trabalho, tá? 9 joule. Tá bom? Fácil? Fácil ou não? Muito fácil. Como é que é? Esse aqui? É a divisão, tá? Tranquilo. Já está na tua prova uma questão de trabalho. É para você pegar a função, colocar na integral, integrar, substituir os limites de integração. E acabou. E sair correndo gritando férias. Só isso, tá? Tem uma questão de trabalho na tua prova já. Vamos lá, próxima. Quando uma partícula está localizada a uma distância de x metros da origem, uma força, x² mais 2x newtons, age sobre ela. Quanto trabalho é realizado movendo-a de 1 para 3? Tá? Então, qual é a integral aqui? Tem que saber montar a integral. Coloca lá o slide lá, por favor, para eles montarem a integral. Qual é a integral? Integral de 1 a 3. De 1 a 3. O que mais? X², né? Mais 2x dx. Tá bom? Pronto. É isso. E agora, o que se faz?
Se emociona, né? Porque é um polinômio. Quem não sabe integrar um polinômio? Se tu levantar a tua mão agora, eu vou me transformar aqui. Tá? Polinômio é a coisa mais fácil de integrar. Né? Então, integral de x² é x ao cubo sobre 3. Mais integral de 2x é o melhor de todos. É x ao quadrado. Isso de 1 a 3. Agora é só substituir os limites de integração. Tá? Substitui primeiro 3. 3 ao cubo sobre 3. Mais. Substitui o 3 aqui. 3 ao quadrado. Menos. Substitui 1. 1 ao cubo sobre 3. E substitui 1. Menos 1 quadrado. Tá? Isso aqui vai dar... Esse cara aqui dá 9. Isso dá 9. Isso dá 18. Menos 1/3. Menos 1. Esse aqui dá 17. Com esse dá 51. Vai dar 50 sobre 3. Pronto. Tá aí. O quê? Joule. Tá? Se você sabe fazer questão de trabalho, você já tem 3 pontos na sua prova. 3. Lembra que eu disse que eu gostaria de falar com alguém da COSAMPA? Lembra? Que eu queria ver o projeto das caixas d'água do estado do Pará? Não consegui e ninguém veio me trazer o contato. Ninguém sabia disso. Então, o que foi que eu fiz? Para que eu preciso ver o projeto se eu posso pegar o GeoGebra e ficar brincando nele, né? Então, eu fiquei brincando no GeoGebra. Coloquei essa função. Tá. E se eu mudar o parâmetro aqui? Tá. Foi mudando. Até que eu cheguei a uma função tão bonitinha que ela faz isso aqui assim. Sabe? Aí eu fiquei, nossa. É essa que eu queria. Para que olhar o projeto se eu posso fazer isso no GeoGebra? Então eu quero essa função. Aí eu deixa ela aí. E se eu rotacionar essa função em torno do eixo Y? É ela mesmo, né? O que é que vai dar? Vai dar isso. Aí eu me senti lá na UFRA. Então, é essa a questão. Né? Tá essa a questão na tua prova. Coloquei. Bonitinha. Oi? Área e comprimento. Essa questão vale 4 pontos. Tá? Vale 4 pontos. Que comprimento que eu quero? Qual o comprimento dessa curva, ora? Tá? Qual é o comprimento dessa curva? E como essa caixa d'água precisa entrar em manutenção, a gente precisa pintar ela. Então, a gente precisa saber qual é a área dessa caixa d'água. Então, rotaciona, você acha qual é a área dessa caixa d'água. Tá na tua prova. Se tu sabe fazer comprimentos de curva, cálculo de área e trabalho, tu já tem 7 pontos. E assim, o sorriso já está quase de orelha a orelha. Né? Coisa linda. Como eu sabia que ninguém ia me trazer nenhum projeto da COSAMPA, eu resolvi passar uma noite testando no GeoGebra como ficaria. Nossa, fica bonito que só. Fica muito bonitinho. Próxima questão. Qual parte? Esse aqui? Esse aqui é 3 ao cubo sobre 3. Cancelando 3 com 3, vai ficar 3 ao quadrado, certo? 3 ao quadrado dá 9. Então, só isso aqui dá 9. 3 ao quadrado também dá 9. 9 mais 9 dá 18. Por isso, 18 aqui. 1 ao cubo é 1 sobre 3. Está aqui. 1 ao quadrado é 1. Tá bom? Aí, agora fazer a conta. Tá?
Isso. Aí subtrai. Tá bom? Muito bem, então, próximo problema lá. Coloca lá, por favor. Então, o próximo problema diz assim, a lei de Hooke. Essa lei de Hooke é aquela lei que fala sobre a dilatação de molas. Tá? Quando você contrai ou expande uma mola. Afirma que a força necessária para manter uma mola esticada x unidades além de seu comprimento natural é proporcional a x. Isto é, essa força para manter a mola esticada, ela é dessa forma, tá? Onde esse K ele é chamado de constante de elasticidade, tá? Alguns livros dão outro nome para isso. E esse K, naturalmente, vai depender da resistência do material, né? Não é à toa que tu estuda aquela disciplina maravilhosa nas engenharias, chamada de resistência dos materiais, né? Tu deve amar essa disciplina. Claro que ama. É a mais melhor de todas. Só perde para cálculo. Então, tu precisa estudar resistência dos materiais. Claro que a resistência dos materiais também vai depender da espessura do fio, né? Se for uma espessura muito grossa, então pode ser que essa resistência possa ser alterada, tá? Da qualidade do material, essas coisas. Então, tu precisa estudar a resistência dos materiais, daí surge essa constante K, tá? Volta lá rapidinho. Onde K é um valor positivo, é a constante da mola. Suponha aqui, 2 joule. Foi te dado, olha. Ele já te deu um trabalho. Deu um trabalho de 2 joule. Sejam necessários para esticar a mola de seu comprimento natural de 30 centímetros. Olha, 30 centímetros é o comprimento natural. É o comprimento natural, tá? E ele esticou isso para 42. Tá bom? Para fazer isso, ele gastou 2 joules. Quanto trabalho é necessário para esticar a mola de 35 para 40? Ele quer saber qual o trabalho para passar de 35 para 40. Tá? Essa é a pergunta. Tá bom? Vamos lá, vamos tentar pensar. Ele diz o seguinte. Tem a mola, tá? Tem a mola, aqui a mola. E o comprimento natural dessa mola é 30 centímetros. E alguém esticou essa mola. Tá? Agora a mola passou para 42 centímetros. Tá bom? Quando deu essa esticada na mola, passou para 42, o trabalho necessário foram 2 joules. Tá? O que ele quer saber é o seguinte. Suponha que essa mola já estivesse esticada até o 35. Se eu quiser esticar do 35 até o 40, quanto trabalho será necessário? Eu pergunto para você, para que essa informação? Para quê? Para achar a constante. Perfeito. Vamos lá. Então, foi me dada uma informação inicial para eu poder ir atrás dessa constante da mola, que eu não sei ainda. Então, vamos lá. Eu já sei que o trabalho ele é de A até B da força dx. O trabalho já foi me dado, que é 2 joules. 2 é igual. Quem são os limites de integração? Quem são? Oi? De 0 a 12? Concordam? Resposta. Não é de 0 a 12. É de 0, mas não é a 12. 0,12. Porque eu preciso trabalhar em metros. Tá? Por que de 0?
E não 30? Porque o quê? Por que não 30? Vai. Porque o comprimento natural dela, certo? Esse já é o tamanho dela. Então não dilatou nada. Então a dilatação aí é 0, tá? Então é de 0 até quanto dilatou? Quanto foi que dilatou? Dilatou 12 centímetros. Mas eu não trabalho em centímetros, eu trabalho em metros, tá? Então dilatou 0,12 metros. Então, essa integral é de 0 a 0,12. Tá bom? Quem é a função? Kx. Sabemos integrar isso? Sabemos ou não? Sabemos. Então, isso aqui é igual a kx² sobre 2, de 0 a 0,12. Isso está dando 2, certo? Posso passar logo esse 2 para cá, né? Tá? Vai ficar 4 é igual a k vezes esse cara elevado ao quadrado. Mas esse cara é 12 sobre 100, concorda? Ao quadrado. E o 0 vai dar 0, não vou nem colocar. Então aqui vai ficar 4 é igual a k vezes 12 ao quadrado dá 144. 100 ao quadrado vai ficar 10.000, tá bom? E posso passar o 10.000 para lá, o 144 dividindo. Isso é igual a k, tá? Dá para simplificar isso aí? Esse cara dá o quê? Esse com esse, simplificando, 36? 36. E vamos manter esse cara porque é uma potência de 10, tá? Esse aqui é 10⁴, certo? Fica 10⁴ sobre 36. Esse é o K. Então, essa é a constante de elasticidade dessa mola, tá bom? Agora a gente vai para o problema. Deixa eu te dar uma boa notícia. Agora eu não lembro se é... A tua prova tem 4 integrais. 4. Eu não lembro agora se é uma ou se é 2. 2. Eu acho que são 2 integrais. Tu não precisa resolver a integral. Eu só quero que você monte a integral para mim. Quem é a integral? É essa, tio. Dá o ponto agora. É só isso. Tá? 2 é só para você me dizer qual é a integral. Só para isso. Tá? Deixa eu dar uma notícia melhor ainda. A tua prova é objetiva. Objetiva é aquela que é de marcar. Tá? Não. Toda. Não, mas ela é objetiva. A tua prova ela é objetiva. Tá. Mas eu não sou uma pessoa de palavra, então, esquece. A prova ela é objetiva. Só que assim, aí você pode pensar assim, então é só marcar pachaco, 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 tchau. Não. Porque para você marcar, você tem que resolver 2 integrais. Tá? Você tem que resolver a integral. Tem 2 integrais que você não precisa resolver. Você tem que montar a integral e procurar a alternativa. Cadê você? Cadê você? Ah, sabia. Tá? E marca. Outras 2 tu tens que resolver. Resolve a integral, vê qual é o resultado e marca a resposta certa. Tá? Só cuidado. Por quê? São 3 questões. Uma questão é uma integral, a outra questão são 2 integrais e a outra questão é uma integral. Então, vale 3,
4 e 3. Se você marcar o item errado, já perdeu 3. Ou se marcar o item errado nessa, já perdeu 4, entendeu? Então, tu fica muito ligado na tua prova, tá? Muita atenção, tá bom? Muito bem. Vamos lá. Nem é Natal e eu já estou dando presente, né? Nem é Natal. É. Presente de férias, né? Quem é que ganha presente de férias? As férias já é o presente. Já é o presente. Vamos lá. Quanto trabalho é necessário para esticar a mola de 35 para 40? Vamos lá, a gente quer esticar a mola de 35 para 40, então qual é que vai ser os limites de integração? Diz para mim. 0 o quê? 0,05 até? Eu quero dilatar a mola de 35 para 40, certo? O tamanho natural é 30, tá bom? Então, ela vai sair de 5 centímetros para 10 centímetros, concorda? Essas vão ser as dilatações. Só que eu não uso centímetro, eu uso metro. Isso aqui é 0,05 e esse aqui é 0,1. Então, esses são os limites de integração, tá bom? Cuidado com isso, tá? Então, 0,05, 0,1, tá? Quem é a função? Era kx, certo? Mas eu já sei quem é k. Tá aqui o k, tá? Então, esse aqui é 10 à quarta, 36, x, dx. Agora é só integrar. 10 à quarta, 36, x quadrado sobre 2. Isso, 0,05 até 0,1. Tá bom? Tudo bem? Agora, vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar logo esse cara aqui, tá? Vou deixar 10 à quarta, 72, substituindo esse aqui. Isso aqui não é a mesma coisa que 1 sobre 10? Tá? Tá ao quadrado. Então vai ficar 1 sobre 100. 1 sobre 100. Tá bom? Esse carinha aqui é a mesma coisa que 5 sobre 100. Tá ao quadrado. Vai ficar menos. Só que o 5 vai ficar ao quadrado. Então vai dar 25 sobre... Eu vou deixar aqui 10 ao quadrado, que fica mais bonitinho. E esse aqui vai dar 10 à quarta. Tá? Agora sim dá para simplificar melhor. Tá? Olha, 2,10 daqui vai cancelar com 2,10 daqui. 4,10 daqui vai cancelar com 4,10 daqui. Então vai ficar esse cara vezes esse. Aí dá 10 ao quadrado sobre 72 menos, esses 4 cancelam com esse, vai dar 25 sobre 72. E eu não vou fazer essa conta nem doido. Tá? Se você pode deixar assim na prova, pode. Assim como o monitor pode tirar meio ponto. Assim, o poder sempre pode, né? Tá bom? Mas se você tiver com pouco tempo, não perca seu tempo nessas continhas, tá? Faça o que é mais importante na hora. Essa questão é maravilhosa. A lei da gravitação universal. O que é que diz a lei da gravitação? Diz o seguinte. Afirma que se dois corpos de massas M1 e M2 estiverem num certo lugar no espaço, eles se atraem um ao outro com uma certa força. E essa força, ela é dada dessa forma, tá?
é g vezes o produto das massas dividido pela distância ao quadrado. Tá bom? Onde r é a distância entre os corpos, g é a constante gravitacional. Se um dos corpos estar fixo, encontre o trabalho necessário para mover o outro a partir de r de A até 1/3 de A. Tá? Eu não quero que a gente resolva por completo esse problema. Eu quero que a gente entenda a montar o problema. Como você acha que vai ficar a integral que resolve esse problema? Diz para mim. O trabalho vai ser igual a quanto? Integral do quê? Volta lá. Quais são os limites de integração? A até A sobre 3. A até A sobre 3. Quem é a função? Quem é a função? G, que multiplica M1, que multiplica M2, e isso tudo está dividido por R ao quadrado. Tá? Pode tirar de lá agora. Olha para cá. Então, você já montou essa integral. Tá? Você já montou essa integral. Eu te pergunto, aqui, qual é a diferencial que surge? Oi? É dg, dm1, dm2, dA ou dr? Por que dr? Oi? Os limites estão variando em R. Outra coisa que tu pode pensar, essas coisas lá, elas não se alteram. Não altera a gravitação, não altera as massas. Quem está se alterando é a distância. Tá? Então é dr. Sabemos integrar isso? Sabemos ou não? Sabemos e bem, né? Porque você pode tirar tudo isso aqui, que isso aqui é constante, vai ficar só 1 sobre r quadrado. Isso aqui é igual g m1, m2, de A até A sobre 3, de 1 sobre r ao quadrado, dr. Aí você integra isso. E a gente já integrou isso hoje. Tá? Lembra que a gente fez uma integral aí que era 1 sobre u ao quadrado lá? Tá? Você integra e substitui os limites de integração. Tudo bem? Ficou claro? Tá? Muito bem. Não vou fazer a conta. Oi? Não, é tranquilo. Não vou fazer, é para vocês fazerem. Não. Vamos lá. Centro de massa. Centro de massa. Qual é o nosso intuito agora? É olhar para um objeto e querer saber qual é o centro de massa dele. Tá? Onde é que está o centro de massa desse objeto? Os objetos que a gente vai trabalhar de cara são esses objetos que são como se fosse uma lâmina. Tá? Objetos planos. A gente não quer trabalhar, por enquanto, com objetos tridimensionais. No Sturt já faz isso, nas nossas notas de aula fazem isso com objetos tridimensionais. A gente vai explicar aqui só para objetos planos. Tá? Então, o que é que a gente vai fazer? Suponha que você tenha um gráfico de uma função, tá? De uma função f, e o seu objeto seja exatamente essa região abaixo do gráfico. Tá? O nosso intuito é saber quem é o cara aqui, quem é esse ponto P, que eu vou poder chamar ele de centro de massa desse objeto. Tá? Claramente, esse ponto P ele vai ter um x e ele vai ter um y. Tá? A gente vai chamar de x barra e de y barra. Esse x barra e esse y barra vai ser as coordenadas
desse ponto P. Tá bom? O que é que a gente supõe? Qual é a hipótese física da coisa? É que a densidade desse material ela é uniforme em todos os pontos. Por exemplo, se você destaca só uma região dessa, calcula a densidade aqui, dá um valor. Se você destacasse essa região, a densidade também daria o mesmo valor. Tá? A densidade não muda dependendo da região, é sempre a mesma densidade. Se a densidade for diferente, já não vale essa ideia. Tá? Então, muito bem, a gente não vai demonstrar, nem vou dar uma noção para vocês da demonstração, vou só colocar a fórmula direto. Então, olha lá. Então, o centro de massa vai ser feito da seguinte forma. A abscissa é igual a 1 sobre A integral de A até B de x, f de x, dx. Essa vai ser a abscissa. E a ordenada vai ser 1 sobre A da integral de A até B da metade do quadrado da função dx. Tá bom? Então, essa é a abscissa do centro de massa e essa é a ordenada do centro de massa. Tá? Notícia. Hoje é o dia das notícias, né? Apesar de não ser o anjo Gabriel que trouxe boas novas, né? Mas aqui eu venho dar boas novas da prova de vocês. Uma dessas está na prova. O que é o A? Boa pergunta. Esse A é a área da região. Esqueci de falar. Essa área aqui é esse A. Tá bom? Então você precisa, para você fazer esse cálculo, você primeiro precisa determinar essa área. Determinou essa área, você monta a sua integral. Tá? Vamos fazer exemplos. Eu havia prometido para vocês 7 aplicações de integrais. Tá? Cálculo de volume em torno do eixo x, cálculo de volume em torno do eixo y, cálculo de área em torno do eixo x, cálculo de área em torno do eixo y, trabalho, comprimento de arco, centro de massa e pressão. Na verdade, eu prometi 8 aplicações. Né? Com essa aplicação, a gente fecha 7 aplicações. Tá bom? A 8ª aplicação seria pressão. Tá? Mas como hoje é dia de notícias boas, eu resolvi não colocar pressão na prova. Tá? O que é pressão mesmo? Não, eu não falei ainda. Eu resolvi não colocar pressão na prova. Mas assim, pressão é um conteúdo que você vai precisar muito quando você estiver trabalhando. Então a gente vai falar, vou falar brevemente sobre pressão na aula que vem, mas não vai estar na prova, tá? Mas vou falar um pouco sobre pressão para que tu tenhas noção de como é que funciona. Quem quiser uma coisa mais detalhada, eu acho que o professor Emerson, à tarde, ele vai falar mais detalhadamente de pressão, tá? Se ele vai falar mais detalhadamente de pressão, vai que ele está colocando pressão na prova, né? Não sei, né? Então, o Emerson vai falar mais de pressão e eu vou falar bem pouco, tá? Então, eu vou falar de pressão um pouquinho só na quarta-feira, tá? Muito bem, vamos para o exemplo do centro de massa. Primeiro objeto. Você tem a metade de uma circunferência, quero saber qual é o centro de massa dele. Esses exemplos eu retirei tudo do Stuart. Outra coisa, eu estava olhando o livro do Guidorizi e notei que nós avançamos muito. Acho. No Stuart, por exemplo, nós chegamos até na página 505.
o curso de cálculo 1, até 505. Claro que a gente não estuda página por página, né? Estou falando dos conteúdos. Então, você tem totais condições de pegar o livro do Stuart e chegar até a página 505 estudando sozinho. Tá? No livro do Guido Orizzi, a gente chegou, acho que até o capítulo 11 ou 12, não lembro agora de cabeça. Então, a gente conseguiu avançar bastante também no livro do Guido Orizzi. Não esqueçam que o curso de cálculo que vocês veem, ele é mais longo que o curso de cálculo que as licenciaturas, por exemplo, veem. Por exemplo, lá na matemática, o curso de cálculo 1 termina em derivação. Não avança em integral. Porque lá se demonstra tudo. Então, todos os resultados são demonstrados. Todos, sem exceção. Então, não dá tempo de avançar tanto. A parte de integral é vista em cálculo 2 em diante. O cálculo 2 que vocês veem, por exemplo, lá a gente estuda no cálculo 3. Porque lá também se demonstra tudo. Tá? Muito bem, vamos determinar o centro de massa dessa figura aí. O centro de massa de uma placa semicircular de raio R. Uma placa semicircular. De raio R. Vamos pensar. Pode ser que na tua prova tenha só isso. Determine o centro de massa de uma placa semicircular de raio R. O que tu precisa saber? Bem, se é semicircular de raio R, já existe uma equação para isso, que é... Qual é a equação? Qual é a equação? X² mais y² igual R². Muito bem. Eu não preciso te dar isso para você saber que você tem que usar isso. Tá? Vou passar o x para lá. Olha, já que ele está me dizendo que é semicircular, então se você tem a circunferência, então eu posso assumir que não existe essa parte de baixo. Tá? Posso assumir isso. Tá bom? Se eu posso assumir isso, então y é positivo. Então, eu posso passar esse quadrado para lá. Vai ficar y é igual a raiz de r² menos x². Certo? Tá bom? O que mais? O x está variando de onde a onde? De menos r até r. Muito bem. Então, agora a gente já pode pensar no cálculo. Vamos calcular, então, o centro de massa. Se a gente quer determinar as coordenadas, primeiro x e depois y, independente delas, eu preciso calcular primeiro o valor desse a. Tá? Preciso de integral para isso? Preciso de integral para isso? Para calcular a área da circunferência? Não. Posso fazer usando integral? Pode, só não preciso. Tá? Mas esse a, quanto é esse a? Não é πr² sobre 2, certo? É a metade da circunferência. Então, vamos lá. X barra é igual a 1 sobre a. O a é isso. Integral de menos r a r. Menos r a r. De quem? De x vezes a função. X vezes quem é a função? Diz para mim. A função é raiz² de r² menos x². r² menos x². Isso dx. Certo? Quanto dá essa integral? Ah, não é possível. A gente está aqui. Você olha para uma integral dessa, você não sabe ela? Resultado, vai. Deixa focado aqui, por favor. Deixa focado nessa integral. Resultado dessa integral. É uma função ímpar. Se é uma função ímpar,
e os limites de integração são simétricos, o resultado dá 0. Será? Você faz então, mata a tua vontade, faz uma mudança de variável aqui, chama isso de u, aí tu vai du, tá aparecendo um x aqui, ó, que coisa linda, né? E ainda tem esse 2 que vai subir, vai ficar com 2x, quando ele vai aqui vai ficar bonitinho, professor, deixa eu fazer, deixa. Vai, faz. Enquanto você está fazendo, seu colega do lado está olhando assim, ó, doido. Ei, cara, é ímpar. Aí tu, o que é que tem a ver com ímpar? É ímpar, cara, é ímpar, dá 0. Como assim ímpar? Oh, você não estudou essa parte. Poxa, dá 0. Dá 0, tá? E te digo mais. Presta atenção. Se você está com um objeto, tá? Que tem a distribuição, a sua distribuição, ela é uniforme, ou seja, a densidade dele é uniforme em todos os pontos. Se você olha que esse objeto tem uma simetria, o x sempre vai dar 0. Tá? Sempre vai dar 0. Não precisa nem fazer conta. Não tem simetria aqui? Esse lado aqui não parece igual a esse? Então o centro de massa deve estar sobre o eixo y. Ou seja, o x é 0 mesmo. Tá? Muito bem. Agora, y barra é 1 sobre π r quadrado sobre 2 de menos r a r. Como se calcula? A metade da função ao quadrado. Só que a função é isso. Quando ela levar ao quadrado, vai sumir a raiz. Menos x quadrado dx, certo? Você concorda que esse meio vai cancelar com esse 2? Tá? Porque aqui você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, né? Aí. Tá? Vozes do além. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, vai ficar um 2 em cima, cancela com 2 de baixo, tá? Então esse 2 aqui vai cancelar, tá bom? Então, esse y barra vai dar igual ao quê? Vai dar igual a 1 sobre πr quadrado. πr quadrado eu vou falar com os pais de vocês. De menos r a r de r ao quadrado menos x ao quadrado dx. Tá? Agora é só integrar. Tá bom? 1 sobre πr quadrado. Isso aqui vai dar r quadrado x menos x ao cubo sobre 3. Isso de menos r a r. Tá bom? Aí você substitui o r. πr quadrado. Substituindo o r, que vai dar r ao cubo. Menos... Só pensar um negocinho aqui. Essa função é uma função par, né? Certo? Uma função par. Eu quero evitar conta. Se é uma função par, eu posso colocar 0 aqui, concorda? Concorda? Posso colocar 0 aqui e acrescentar um 2 aqui na frente. Tudo bem? Então, 0 aqui e um 2 aqui na frente. Tá? Então, 2 aqui na frente, tá? Quero ficar fazendo conta. Muito bem. Substituir r vai dar r ao cubo menos r aqui vai dar r ao cubo sobre 3. Tá? Agora sim. Esse vezes esse vai dar 3. Menos esse vai dar 2. 2 πr quadrado vai dar 2r ao cubo sobre 3, certo? Vai cancelar r's aqui, né? 2 vezes 2 vai dar 4. R. 3π. Tudo bem? Tá? Esse é o centro. Ok? Diga. Eu não cancelei o qual? Esse 2?
Esse 2 cancelou. Cancelou com esse 2, certo? Tá? Esse 2 que eu coloquei aqui foi porque eu tirei o menos R daqui. Porque é uma função par. Tá? Que é função par. É por isso que apareceu esse 2 aqui. Tá bom? Muito bem. Então, esse é o centro de massa dele. Deve dar por aqui assim. As coordenadas 0 e 4R sobre 3π. Tá? Diga. Esse aqui para cá. Aqui. Bem, você pode fazer isso fazendo o seguinte. Integra só esse, menos integra só esse. Tá? Você só pode simplificar esse aqui. Só que não esquece que esse fator está multiplicando esse cara também. Entendeu? Então, eu tinha que tomar esse cuidado. Tem um menos. Tá bom? Muito bem. O Biratã, né? O Biratã arrebentou, tirou 10 em 2 já aí. Foi isso? Mais ou menos não, eu vi que foi 10 em 2. As 2 últimas, né? Muito bem. Vamos lá. Calcular o centro de massa desse outro objeto. Exemplo 2. Projeta lá, por favor. Tá. O centro de massa desse cara. A função é y igual a cosseno de x. Eu quero entre y0, x 0 e x igual a π sobre 2. Tá? Não esquece que o gráfico do cosseno faz isso, né? Tá? E ele prossegue para lá. Só que eu quero só de 0 a π sobre 2. Então, é exatamente essa região. Quer saber qual é o centro de massa dessa região, tá? Nota o seguinte. Aqui, não posso usar aquele argumento geométrico que eu usei aqui. Que o x daqui vai ser 0, porque o que tem desse lado é igual ao que tem desse outro. Certo? Não posso. Essa figura aqui ela não é simétrica. Tá? Não é simétrica. Claro, se eu tivesse pegado mais parte do gráfico aqui, do cosseno, essa parte daqui seria igual a essa. Aí o centro de massa certamente estaria sobre o eixo y, que não é o caso aqui. Tá bom? Então aqui eu vou ter que trabalhar mesmo. Primeiro, qual é o primeiro passo? Primeiro passo. Área. Essa área. Tá? Então, essa área é a integral de 0 a π sobre 2 de quem? Da função que é cosseno dx. A integral do cosseno é seno de 0 a π sobre 2. Isso é igual. Substitui o π sobre 2, vai ficar seno de π sobre 2 menos o seno de 0, que dá 1. Certo? Então, essa área dá 1. Essa área aqui. Tá? Muito bem. Vou deixar aqui as fórmulas. Vamos determinar agora quem é o x e quem é o y. Dá para fazer aqui mesmo, acho. Olha, x barra é igual a 1 sobre a, o a é 1, então tranquilo. Vai ficar de 0 a π sobre 2. X vezes a função. X vezes a função. Quem é a função?
Cosseno. Olha que coisa linda. Olha. Como é que resolve a integral de x vezes cosseno? Oi? Por partes, né? Olha, aí pensei que ia se livrar, né? Livra nada não. Calcular por partes. Qual é a integral disso? Bora. Ninguém fez ainda. Possível que eu vou ter que fazer. Não faço eu fazer porque eu não sei a fórmula. Vou ter que colocar a fórmula ali, lembrar e fazer a conta depois. Menos x, cosseno de x, mais c? É isso? Não. Mais seno? É isso? Vamos ver? Deriva isso. Menos 1 vezes o cosseno, menos x, a derivada do cosseno é menos seno, então vai ficar mais. E a derivada desse é cosseno. Esse cancela com esse. Está dando x seno. Não é isso. É o quê? Aqui é seno. E aqui é cosseno. Posso confiar agora. Será que não está errado esse sinal? Vamos lá, derivada desse. Menos 1 vezes o seno normal. Menos x vezes derivada do seno, que é cosseno. Sabia que estava errado esse sinal. Menos. Derivada desse é menos seno. Esse aqui não cancela com esse. Ok? Esse aqui é positivo, certo? Então, terceira tentativa. Ô, professor, se eu tivesse feito, já tinha terminado. Derivada desse. 1 vezes o seno mais x vezes o cosseno menos o seno. Aí cancela, cancela e deu, né? Agora sim, fala comigo, né? Igual. Tem gente que diz, acertei na terceira, merece 8, né? Cada erro perde um ponto. Então, x seno x. X seno x menos, aliás, mais cosseno de x. Isso tudo de 0 a π sobre 2, tá? Substituindo π sobre 2 vai dar π sobre 2. Seno de π sobre 2 mais cosseno de π sobre 2 mais menos. Aplicando 0 vai dar 0. Cosseno de 0. Isso aqui dá 1, então vai ficar π sobre 2. Isso aqui dá 0, isso aqui dá 1. Então ficou π sobre 2 menos 1, tá? Essas são as coordenadas da abscissa, né? Vamos para a ordenada agora. Então, a ordenada vai dar 1 sobre 1, que é 1, integral de 0 a π sobre 2. A função ao quadrado. A função é cosseno. Ah, agora eu quero ver. Cosseno ao quadrado de x dx. Vai, como é que faz? Como é que faz? Oi? Identidade. Qual? Oi? Como é que é o negócio aí? E
Qual é essa ideia? 1 sobre 2 menos seno 2x sobre 2, é isso? Isso é igual a isso? Ou é isso a integral disso? Integral. A integral desse dá esse, é isso? Ah, esses dois caras são iguais. Igual. Concordam? Se tu tá duvidando, faz o seguinte. Cosseno de 2x, ele é, acho que é cosseno quadrado, né? Menos seno quadrado, certo? Não é isso? Certo? Aí tu pode substituir aqui. Pode passar esse 1 para lá. Ficaria 2 cosseno de x. Então ficaria... Passa esse 1 para cá. Vai ficar cosseno com cosseno, vai dar 2 cossenos. Certo? 2 cossenos menos 1. Certo? Passo 1 para cá. Então eu acho que tem algum sinal errado aí. Na verdade, aqui deve ser cosseno. Então isso aqui vai ficar cosseno de 2x mais 1 é igual a 2 cosseno quadrado de x. E passo 2 dividindo. Ok? Entende? Deve ser cosseno aqui. Ah, se bem que tem um menos aqui, não sei se vai bater também. Tá? Oi. É mais? Isso, que é o que eu fiz aqui, né? Tá? Tem um 2 aqui, passa dividindo para lá. Tá bom? Então vai ficar cosseno ao quadrado de x é igual, passa 2 para lá, vai ficar meio mais meio do cosseno de 2x. Tá bom? Tá? Que é o que vocês estão falando. Muito bem. Então, agora, integrar isso é a mesma coisa que integrar isso. Tá? Nós temos essa integral. Então, eu substituo por calcular esta. Então, o y barra é igual a integral de 0 a π sobre 2, meio mais meio do cosseno de 2x, isso dx, certo? Isso aqui é igual, a integral disso é meio de x, e a integral disso vai aparecer um seno de 2x, né? Quando deriva esse aqui, vai vir um 2 para frente, deve ter um quarto aqui, concorda? É isso, né? Um quarto de 0 a π sobre 2. Tá bom? Tá? Substitui π sobre 2. Vai ficar meio de π sobre 2 mais um quarto de seno de 2 vezes π sobre 2 menos, substitui o 0 aqui vai dar 0, substitui o 0 aqui também dá 0. 0. Esse cara aqui vai dar seno de π, que é 0. Então vai ficar só π sobre 4. Tá? Então as coordenadas do centro de massa são x, essa coisa, tá? E y, essa outra coisa aqui. Tá bom? Muito bem. Último problema. Eis aí o último problema para vocês pensarem. Como resolver? Nota. O que foi que nós fizemos até agora? Nós calculamos o centro de massa de um objeto, que é a área
abaixo de um gráfico. Tá? O que nós temos agora aqui é um objeto que não é a área abaixo de um gráfico, mas abaixo de um gráfico e acima de outro gráfico. Então, o que nós temos de fórmula ali não vai funcionar. Mas você teria uma suspeita de qual seria a fórmula para isso? Consegue suspeitar? Vamos tentar suspeitar qual seria a fórmula. Vai apagar isso aqui. Aí a gente fecha a aula de hoje. Vai. Quem você acha? Você acha que o A? Como seria o A? É aquela integral, né? Então, esse A vai ser aquela integral de A até B do quê? A função de cima menos a função de baixo, tá? Então, isso ficou claro para a gente, né? Não nos é problema isso. Beleza, o A vou conseguir fazer. E aqui, como é que eu vou fazer? Então, as coordenadas, como é que vai ficar? 1 sobre o A, que eu já sei como é que é. Quem ficaria aqui? Chuta, qual seria teu chute? Seria o quê? X vezes quem? Exato. Aqui vai aparecer f de x menos a g de x. Tá bom? E essa suspeita está correta. Tá? Então, você faz a diferença entre as funções e faz a integral. Tá bom? E aqui? Qual seria a suspeita aqui? Qual seria a suspeita nessa? Pode chutar, não tem obrigatoriedade de acertar. Oi? Só agir? Eu estou supondo que a f está por cima da g. Então, essa integral vai ficar assim, ó. Metade da f ao quadrado menos a g ao quadrado. Tá bom? Essa é a forma de você achar. Tá? Então, você só subtrai aqui e aqui subtrai os quadrados. Tá bom? Não é para subtrair e depois elevar ao quadrado. Não é isso. É subtrair mesmo os quadrados. Tá? Tudo bem?